Música, sua influência na vida do cristão. Apêndice 2. Orientações com relação à música. Aqueles que produzem, selecionam ou executam a música usada na igreja necessitam de muita comunhão, sabedoria, orientação e apoio. Precisam ter a visão da grandeza do ministério que têm em suas mãos, bem como o máximo cuidado ao fazerem suas escolhas. Para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na América do Sul. A Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu em cumprimento à profecia. Foi escolhida como um instrumento divino para proclamar a todo o mundo as boas novas de salvação, pela fé no sacrifício de Cristo e em obediência aos seus mandamentos, com o objetivo de preparar um povo para o retorno de Jesus. A vida daqueles que aceitam essa responsabilidade deve ser tão consagrada como sua própria mensagem. Esse princípio se aplica de maneira especial àqueles que, através da música, têm a missão de conduzir a Igreja de Deus na adoração, no louvor e na evangelização, uma vez que a música só é aceitável a Deus quando o coração é consagrado e enternecido e santificado por sua docilidade. É preciso primeiro receber para depois oferecer. É preciso ter um compromisso pessoal com a mensagem para depois poder transmiti-la. É preciso ter um encontro pessoal com Deus para então reconhecer sua santidade, desenvolvendo assim uma adequada sensibilidade musical. Diante dessa realidade, aqueles que produzem, selecionam ou executam a música usada na igreja necessitam de muita comunhão, sabedoria, orientação e apoio. Precisam ter a visão da grandeza do ministério que têm em suas mãos, bem como o máximo cuidado ao fazerem suas escolhas. Não é suficiente ter noções elementares do canto, mas com o entendimento, com o conhecimento, deve-se ter tal ligação com o céu que os anjos possam cantar por nosso intermédio. A música é um dos maiores dons dados por Deus e por isso mesmo ela se constitui em um elemento indispensável no processo de crescimento cristão. A música é um dos grandes dons que Deus concedeu ao homem e um dos elementos mais importantes num programa espiritual. É uma avenida de comunicação com Deus e é um dos meios mais eficazes para impressionar o coração com as verdades espirituais. Ela exerce influência sobre assuntos de consequências eternas, pode elevar ou degradar e ser empregada tanto para o bem como para o mal. Tem poder para subjugar as naturezas rudes e incultas, poder para suscitar pensamentos e despertar simpatia, para promover a harmonia de ação e banir a tristeza e os maus pressentimentos, os quais destroem o ânimo e debilitam o esforço. A música é um dos elementos mais importantes em cada atividade da igreja e por isso deve ser utilizada sempre de maneira edificante. O canto é um dos meios mais eficazes para gravar a verdade espiritual no coração. Muitas vezes se tem descerrado pelas palavras do canto sagrado as fontes do arrependimento e da fé. Buscando o crescimento da área de música de cada músico envolvido e da igreja como um todo, é que são apresentadas as orientações a seguir. Dessa maneira,
tem-se um complemento aos princípios apresentados pela Associação Geral e devem direcionar a música dentro da Igreja Adventista na América do Sul. Sua aceitação vai proporcionar sábias escolhas, o cumprimento da missão e a conquista de melhores resultados. Tendo em vista identificar corretamente o papel da música e dos músicos adventistas, toda a atividade musical da Igreja deverá ser chamada de Ministério da Música. Assim, os músicos adventistas passarão a ter uma visão clara de seu papel como ministros e a Igreja, uma visão distinta da música, seu objetivo e sua mensagem como um ministério. 1. O músico. 1. Deve cultivar uma vida devocional à altura de um cristão autêntico, baseada na prática regular da oração e da leitura da Bíblia. 2. Precisa, por meio de sua música, expressar seu encontro pessoal com Cristo. 3. Trata a música em consequência, como uma oração ou um sermão, preparando-se espiritualmente para cada apresentação. 4. Deve representar corretamente em sua vida os princípios da Igreja e refletir a mensagem das músicas que apresenta, edita ou compõe. 5. Deve estar em harmonia com as normas da Igreja, vivendo os princípios de mordomia cristã e sendo membro ativo de uma igreja local. 6. Precisa aplicar a arte em todas as suas atividades como um ministério, não destacando sua imagem pessoal, mas sim a mensagem a ser transmitida. 7. Cuida de sua aparência pessoal, refletindo o padrão de modéstia e decência apresentado pela Bíblia. 8. Canta com entonação clara, pronúncia correta e perfeita enunciação. Ver Obreiros Evangélicos, página 357. 9. Evita tudo o que possa tirar a atenção da mensagem, da música, como gesticulação excessiva e extravagante e orgulho na apresentação. Ver Evangelismo, página 501. 10. Evita em suas apresentações a amplificação exagerada, tanto vocal como instrumental. 11. Evita o uso de tonalidades estridentes, distorções vocais ou instrumentais, bem como o estilo dos cantores populares. 12. Respeita o ambiente da igreja e as horas do sábado ao vender seus materiais. 13. Deve receber orientação e apoio espiritual da liderança do Ministério da Música, líderes da igreja e do pastor local. 2. A música. 1. Glorifica a Deus e ajuda os ouvintes a adorá-lo de maneira aceitável. 2. Deve ser compatível com a mensagem, mantendo o equilíbrio entre ritmo, melodia e harmonia. 1 Crônicas, capítulo 25, versículos 1, 6 e 7. 3. Deve harmonizar letra e melodia, sem combinar o sagrado com o profano. 4. Não segue tendências que abram a mente para pensamentos impuros, que levem a comportamentos pecaminosos ou que destruam a apreciação pelo que é santo e puro. A música profana, ou a que é de natureza duvidosa ou questionável, nunca deve ser introduzida em nossos cultos. 5. Não se deixa guiar apenas pelo gosto e experiência pessoal. Os hábitos e a cultura não são guias suficientes na escolha da música. Tenho ouvido em algumas de nossas igrejas solos completamente inadequados ao culto na casa do Senhor. As notas prolongadas e os floreios, comuns nas óperas, não agradam aos anjos. Eles se deleitam em ouvir os simples cânticos de louvor entoados em tom natural.
6. Não deve ser rebaixada a fim de obter conversões, mas deve elevar o pecador a Deus. Ver Evangelismo, página 137. Ellen White diz que haveria de ocorrer imediatamente antes da terminação da graça. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se poderá confiar neles quanto a decisões retas. E isso será chamado de operação do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos em tal confusão e ruído. Isso é uma invenção de Satanás para encobrir seus engenhosos métodos, para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. 7. Provoca uma reação positiva e saudável naqueles que a ouvem. 3. A letra. 1. Deve ser de fácil compreensão e estar em harmonia com os ensinamentos da Bíblia. 2. Deve ter valor literário e teológico consistente. Não é leviana, vaga e sentimental, que apele somente às emoções. 3. Não é superada pelos arranjos ou instrumentos de acompanhamento. 4. Mantém o equilíbrio entre hinos dirigidos a Deus e cânticos que contêm petições, apelos, ensinos, testemunhos, admoestações e encorajamento. 5. Deve evitar ser apresentada em outra língua, que não a nativa, para que possa ser compreendida e os ouvintes edificados. 4. O louvor congregacional. 1. Deve ser mais valorizado, pois através dele toda a igreja é envolvida. Nem sempre o canto deve ser feito apenas por alguns. Permita-se o quanto possível que toda a congregação dele participe. Os momentos de louvor congregacional. A. Envolvem a participação de todos no culto. B. Harmonizam o coração do homem com Deus. C. Exercem uma influência unificadora do povo de Deus em um só pensamento. D. Dão oportunidade para expressar as emoções e sentimentos pessoais. E. Fortalecem o caráter. F. Tem grande valor educacional. G. Destacam um bom princípio de mordomia, desenvolvendo um talento dado por Deus. H. Dirigem o ouvinte a Cristo. 2. Não deve ser utilizado para preencher espaços vagos ou imprevistos. Deve estar inserido dentro de qualquer culto ou programa, em momento nobre, valorizando sua importância. 3. Não deve ser realizado de maneira fria, automática ou despreparada. Os hinos a serem cantados e a mensagem a ser exposta devem ter ligação entre si, fruto do planejamento e da cuidadosa organização entre os líderes e o Ministério da Música. Ver Testemunhos Seletos, volume 1, página 457. 4. Sempre que possível, o ministro do louvor deve ocupar um lugar à plataforma, como um dos participantes no culto de adoração. 5. Devem ser estimulados grupos musicais que envolvam uma boa quantidade de pessoas. Raras vezes, porém, deve o cântico ser entoado por uns poucos. 6. Deve haver um cuidado especial para não utilizar músicas que apenas agradem os sentidos, tenham ligação com o carismatismo ou tenham predominância de ritmo. 5. Os instrumentos. 1. Os instrumentistas da igreja devem sempre ser estimulados a participar dos cultos de adoração com um instrumental ao vivo. Ellen White recomenda que o canto seja acompanhado por instrumentos de música habilmente tocados.
Não nos devemos opor ao uso de instrumentos musicais em nossa obra. 2. Deve haver muito cuidado ao serem usados instrumentos associados com a música popular e folclórica ou que necessitem de exagerada amplificação. Quando mal utilizados, concorrem para o enfraquecimento da mensagem da música. 3. O uso de playbacks deve ser uma alternativa para momentos especiais. Devem ser utilizados de modo equilibrado, sempre em apoio ao canto congregacional. 4. O instrumental deve ocupar seu papel de acompanhamento, dando prioridade à mensagem. A voz humana que entoa a música de Deus vinda de um coração cheio de reconhecimento e ações de graças é incomparavelmente mais aprazível a Ele do que a melodia de todos os instrumentos de música já inventados pelas mãos humanas. 5. Deve ser priorizada por orquestras, bandas e outros grupos instrumentais. A apresentação de músicas que estejam dentro das recomendações da Igreja e que edifiquem seus ouvintes. 6. As produções musicais. 1. As produções musicais adventistas devem se caracterizar pelo destaque dado à nossa mensagem distintiva. 2. Compositores, arranjadores, produtores e arregimentadores devem priorizar, valorizar e trabalhar com músicos que estejam comprometidos com os princípios musicais da Igreja. 3. As produções musicais das instituições adventistas devem ser paradigmas dos valores musicais da Igreja. 4. Atenção e cuidado especial devem ser dados às produções vendidas nas lojas de propriedade da Igreja, para que reflitam nossos valores musicais. 5. As músicas apresentadas nas rádios e TVs de propriedade da Igreja devem refletir também nossos valores musicais. Elas possuem influência destacada, formam a cultura musical da Igreja e se tornam uma referência musical da Igreja para os ouvintes e telespectadores. 7. A educação musical. 1. Deve ser considerada a possibilidade de apoiar as crianças em seu treinamento musical a fim de preparar futuros músicos que possam servir à Igreja. Esse apoio poderá ser dado através de professores de música da própria Igreja ou patrocinar aulas de música para algum interessado. 2. A música deve ser valorizada e bem trabalhada nos lares cristãos. A instrução e a formação de um saudável gosto musical devem começar cedo na vida das crianças. Os pais precisam conversar com os filhos, orientá-los a ser um modelo positivo para eles, escolhendo com sabedoria a música que será utilizada em casa. 3. A educação adventista deve estimular os alunos no aprendizado de instrumentos musicais, leitura de partituras e cântico vocal em corais ou grupos. 4. As apresentações musicais em todas as instituições educacionais adventistas do sétimo dia devem estar em harmonia com as diretrizes da Igreja. Isso se aplica aos talentos locais, como também a artistas e grupos visitantes. O mesmo se aplica para o uso da mídia de entretenimento, filmes e outros, patrocinada oficialmente pela instituição. 8. A administração da música na Igreja. 1. Cada igreja deve ter sua comissão de música devidamente organizada e mantendo reuniões regulares. A administração do Ministério da Música não deve estar nas mãos de apenas uma pessoa. 2. Devem ser realizadas palestras, sermões, seminários ou festivais de louvor, envolvendo cantores ou grupos e fortalecendo o envolvimento com a Igreja e seus princípios musicais.
A liderança da igreja deve encorajar os membros a desenvolverem seus talentos musicais, estabelecendo um coral, quarteto, grupo musical, orquestra ou fortalecendo um talento individual. 4. A igreja deve, dentro do possível, procurar adquirir algum instrumento musical próprio para fortalecer o louvor e a formação musical. 5. A direção do Ministério da Música deve organizar e providenciar música especial e um responsável pelo louvor congregacional para todos os cultos da igreja. 6. A saída ou recebimento de grupos musicais ou cantores deve ser acompanhada de uma recomendação oficial da igreja da qual são membros. Essa atitude valoriza os bons músicos e traz segurança à igreja. 7. A música não deve ser motivo de discussões ou atitudes radicais. A busca pelo padrão divino deve ser guiada pelo amor e oração e não pela imposição. 9. A música no evangelismo. 1. Sempre que possível, uma apresentação musical deve conter uma mensagem bíblica, um apelo ou o oferecimento de um curso bíblico àqueles que ainda não sejam batizados, buscando levá-los a Jesus. 2. Grupos musicais e cantores devem buscar maneiras de atuar diretamente e de forma sistemática nas campanhas missionárias e evangelísticas da igreja, ou desenvolver seus próprios projetos para cumprir a missão. 10. A música no culto. 1. A música deve ocupar um lugar tão especial quanto a oração e a mensagem da Bíblia dentro do culto e da adoração a Deus. Ela é um sacrifício de louvor, um meio de promover o crescimento espiritual, de glorificar a Deus e dirigir o ouvinte a Ele. 2. A música especial ou o louvor congregacional deve estar em harmonia com a mensagem bíblica que será apresentada. Isso fortalece o seu impacto. 3. A música para o culto deve ter beleza, emoção e poder. Ver Testemunhos Seletos, volume 1, página 457. 4. A música deve ser escolhida de maneira específica para cada ambiente, programa ou culto da igreja. Os que fazem do canto uma parte do culto divino devem escolher hinos com música apropriada para a ocasião. Não notas de funeral, porém melodias alegres e todavia solenes. A equipe de áudio e vídeo. 1. Deve trabalhar em parceria com o Ministério da Música no planejamento e organização do programa musical da igreja. 2. Mantém os princípios apresentados neste documento, especialmente no que diz respeito ao uso de materiais sonoros e visuais na adoração, louvor e liturgia. 3. Oferece apoio técnico aos cantores, músicos, grupos vocais e instrumentais antes e durante as apresentações, visando a boa qualidade na adoração e louvor. Músicas seculares. 1. Os princípios de escolha musical devem servir tanto para a música sacra quanto para a secular. Em momento algum deixamos de ser filhos e filhas de Deus que buscam glorificá-lo em todas as coisas. Escolhemos sempre e apenas o melhor. 2. A escolha da música secular deve ser caracterizada por um equilíbrio saudável nos elementos do ritmo, melodia e harmonia, com uma letra que expresse ideais de alto valor. 3. Em programas especiais dentro da igreja, tais como cerimônias de casamento,
cultos de ação de graças, seminários e outros, deve haver cuidado especial na escolha das músicas. Conclusões: vivemos um momento difícil em que cada vez mais as pessoas e as sociedades expressam sentimentos religiosos sem uma clara orientação cristã e bíblica. A música tornou-se uma questão fundamental que requer discernimento e decisão espirituais. Consequentemente, devemos fazer estas importantes perguntas enquanto buscamos fazer boas escolhas musicais. 1. A música que estamos ouvindo ou apresentando tem consistência moral e teológica, tanto na letra como na melodia? 2. Qual a intenção que está por trás da música? Ela transmite uma mensagem positiva ou negativa? Glorifica a Deus e oferece o que é mais nobre e melhor? 3. O propósito da música está sendo transmitida com eficácia? O músico está promovendo uma atmosfera de reverência? A letra e a música dizem a mesma coisa? 4. Estamos buscando a orientação do Espírito Santo na escolha da música religiosa e secular? O conselho de Paulo é claro: cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Não há dúvida de que a música é uma expressão artística que toca os sentimentos. Isso nos leva a avaliar, escolher e produzir a música de maneira racional, tendo em vista o seu poder e buscando cumprir o propósito de Deus para a edificação da Igreja e a salvação do mundo. Não podemos esquecer que a música é de origem celestial. Há grande poder na música. Foi a música dos anjos que fez vibrar o coração dos pastores nas planícies de Belém e envolveu o mundo todo. É através da música que os nossos louvores se erguem àquele que é a personificação da pureza e harmonia. É com música e cânticos de vitória que os redimidos finalmente tomarão posse da recompensa imortal.